A gente está aqui numa discussão, né, num painel do que fazer com o efluente tratado, né? O Carlos já falou na apresentação dele que o efluente tratado, né, a maior parte do esgoto é água. Então, o que a gente faz com esse efluente tratado tem um peso enorme na sustentabilidade do tratamento, né? Exemplo, se eu tiver que despejar meu esgoto num rio pequeno, sensível, eu vou ter que gastar muito no meu tratamento, vou ter que remover nutriente, vou ter que fazer desinfecção. Então, é muito mais complicado, é muito mais caro. E tem outras opções, né? Então, uma das opções, reuso, né? Estamos vendo aqui a questão de legislação, reuso na agricultura, reuso industrial, seria uma excelente alternativa. O Brasil é potência agrícola, tudo bem que pode haver algumas restrições geográficas, porque muitas vezes o esgoto não está gerado onde realmente ele é demandado. Isso vocês chegaram a começar a ver também, né? Mas essa questão do reuso agrícola, eu acho que deve ser talvez uma ótima alternativa. Fica a preocupação, nós do INCT, né, isso seria uma boa alternativa, mas ela precisa ser segura, nós somos sanitaristas, né? Então a gente precisa proteger a saúde pública. Então tem que ter algumas, né, várias, tem que ser focado nisso, na saúde pública, claro, no meio ambiente também. Mas fica outra preocupação do outro lado do pêndulo, que se for muito restritiva, ninguém vai fazer. Há o exemplo lá do lodo, né, que é muito restritivo, pouquíssimas pessoas fazem. Então, talvez o Sérgio pode comentar sobre esse balanço aí, como é que se isso é levado em conta, está sendo levado em conta. Bom, tem vários casos que a gente precisa realmente remover nutrientes do esgoto, né, porque, né, tem restrições ambientais e de legislação. E aí a Ana cobriu muito bem, ela está realmente na fronteira do conhecimento, aí na recuperação de nutrientes que, ao meu ver, né, é muito melhor do que simplesmente remover. No caso do nitrogênio, é melhor você recuperar do que levar ele de volta para a atmosfera, porque você já gastou muita energia lá no começo para fixá-lo, né? Então, a Ana mostrou também a experiência europeia, também com lodo, da britânica. Então, muito bom ver experiências de processos microbiológicos, mas também físico-químicos, muito compactos e muito relativamente baratos, né? Inclusive, você mostrou aí os gráficos e preço, né, de tecnologias que removem, não recuperam, né? Ou seja, além de ser mais barata, ela está recuperando e não está só removendo. Então, talvez eu vou primeiro passar a palavra para o Sérgio e depois já abro para as perguntas. Esse ponto foi uma questão que ao longo do debate, dos eventos, das discussões, chamou muita atenção. Porque, eventualmente, se a gente apresentava números, falava em valores, para um mesmo parâmetro, um professor, por exemplo, falou que é muito restritivo, e um cara lá do órgão ambiental falou que era um absurdo, que era ao contrário. Então, é um problema que ele é difícil de ser enfrentado, por isso que a gente começou a recuar nessa ideia de ter uma portaria, ou ter um manual, ou ter orientações. Então, a ideia é ter orientações gerais. Evidentemente que em alguns momentos a gente apresenta números, mas a gente deixa claro que aquilo ali que em situações específicas. Para começar, assim, orientações. Então, mesmo quando a gente chegar lá na frente no manual, no que seja, e uma coisa que foi muito colocada é essa questão da avaliação quantitativa de risco microbiológico. Então, eventualmente, desde que se consiga garantir o foco no final é a saúde pública. A gente não pode fazer. A gente entende que o reuso precisa ser feito onde houver segurança para ser feito. Esse é um problema que vai ser enfrentado no CONAMA. A gente sabe que é uma questão que vai ter um debate árduo, mas que bem ou mal tem que se enfrentar, né? Como vai ser essa discussão, a gente se
está esperando para ver, mas é difícil. Quando a gente fala especificamente na questão dos números, a gente já esperava a polêmica que isso ia gerar e gerou ainda mais o que nos fez até essa questão de reformular algumas das coisas que a gente estava pensando. Mas a gente não pode perder nunca de vista a questão de proteção do meio ambiente, saúde pública e a necessidade que a gente tem pela água. Não tem jeito. Ok, eu vou abrir para as perguntas. Eu sou o Nelson, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ana, tem alguns processos biológicos aerados de tratamento que é possível extrair alguns produtos de valor um pouco mais agregado. Se fala em produzir biopolímeros, bioplásticos. É possível também fazer esse tipo de extração de um material um pouco mais agregado de processos anaeróbios, como o ASB que foi apresentado? Assim, os grânulos do ASB têm muito cálcio e têm muito fósforo, não é? É um dos processos de granulação permite a acumulação desses minerais. Portanto, eu sei de colegas, especialmente na Holanda, que já estão a tentar olhar especialmente ao granular, ao lodo granular, sobre a recuperação desses materiais. Mas o problema é que, por outro lado, o lodo granular tem um elevado preço de mercado, não é? Porque os USBs e GSBs, a aplicação está a continuar a aumentar, e até a nível de tratamento de água industrial. Portanto, vale a pena extrair quando o produto sem nenhum tratamento já tem alto valor? Para já ainda não, mas já há pessoas a tentar extrair minerais, porque o grânulo é formado através de biomineralização e a concentração principalmente de cálcio, fosfato e entre outros minerais. Portanto, acho que sim, no futuro vai ser possível, mas para já ainda há muito mercado para o mercado granular por si só. Portanto, acho que para já ainda não, talvez mais tarde. Eu sou o Raul, da Universidade Estadual de Campinas. Importante, eu acho que a barreira principal para reuso de água e de nutrientes, qualquer tipo de reuso dentro do que é estações de tratamento de esgoto, é a concepção das pessoas. A concepção sobre reuso é importante. E justamente entra na concentração do mercado. Não tem mercado porque as pessoas não gostam de coisa que vem do esgoto. Então, quais são as estratégias que vocês estão planteando no sistema talvez de educação? Você está consultando para o Ministério da Educação também? Não sei. Quais são essas estratégias que poderíamos adotar para fazer possível esse reuso e que a população tenha maior aceito sobre esse tipo de recursos recuperados? Eu só queria adicionar, acho que a pergunta é mais aqui para o Sérgio, mas só queria adicionar que, por exemplo, este projeto que eu mostrei aqui com a recuperação de nutrientes de troca iónica faz parte de um projeto europeu muito grande, que é Smart Plants, em que também há a recuperação de celulose, há a recuperação de bioplásticos, e então em todos estes projetos, e nós somos um exemplo, mas há muitas iniciativas na Europa, há então essa preocupação de consultar com o público, e há entrevistas, e há uma série de stakeholder events, community events, e então é engraçado. Por exemplo, a recuperação de celulose é que gerou bastante debate, em que apresentaram ao público uma série de pratos de papel feitos da celulose recuperada do esgoto, e então a maior parte das pessoas perguntavam: quer comer comida deste prato? E a maior parte das pessoas diziam o prato está puro, tem algum risco associado. E quando explicavam realmente o processo e a pureza do produto, as pessoas comiam sem problema. Portanto, eu acho que se a parte de desenvolvimento do produto for feito com a educação, com consultar o público de forma geral, acho que o público aí vai entender quais são os benefícios e que realmente não há um risco associado com isso. Acho que se a gente tentar pôr o produto no mercado e depois realmente as pessoas descobrirem mais tarde que veio do esgoto, acho que aí vai criar muito problema e muito alarme. Portanto, acho que as coisas têm que ser feitas em paralelo. E eu trabalho com muitos colegas sociólogos, psicólogos, realmente por causa dessa parte da integração, desenvolvimento do produto com a parte social e de regulamentar, a política e etc. Esse é um ponto que a gente também considera importante. E tanto é polêmico que a questão do reuso potável direto ele ficou um pouco fora dessa questão da legislação nesse momento.
Agora, a nossa opinião é que a gente tem que fortalecer os casos de sucesso. Assim, eu acho que isso é algo que vem com o tempo, vem aos poucos, não é algo que é imposto, né? Então, a partir do momento que a gente conseguir superar essas barreiras iniciais que eu apresentei aqui, que casos como hoje, sempre que a gente fala em reuso no Brasil, a gente fala basicamente Aquapolo, então que a gente tenha outros casos em outros lugares, que as pessoas vejam aos poucos que é feito de uma forma. Por isso que essa preocupação excessiva que a gente tem com saúde pública, com o meio ambiente, porque, principalmente agora, nessa fase inicial de tentar sair de uma estaca que é quase zero, se a gente tiver problema com isso, pode inviabilizar a ideia como um todo, né? Mas eu acho que é aos poucos, é gradativo, com os casos de sucesso acontecendo, naturalmente as pessoas vão entender que não tem, que o risco é um risco controlado, né? A pergunta é boa, né? O problema é real, tem que ser dado atenção realmente, porque muitas vezes é questão do mercado, né? Se você gera um produto e o mercado não está interessado, não quer. Agora, tem muita desinformação também, né? E preconceito também, que os outros palestrantes do Lodo falaram também. Muitas pessoas não percebem, mas vários de nós consumimos água que é esgoto potabilizado. Se a gente está coletando água do rio, né, água superficial, esse rio recebeu esgoto, tratado ou não, a montante. Então, a gente, tudo bem, tem diluição, tem outros processos lá, mas não deixa de ser É o que a gente fala, que o Brasil faz reuso, só que é o reuso não planejado. A nossa ideia é investir no reuso planejado. Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou da equipe do INCT. Parabéns pelas ótimas palestras. A minha pergunta, primeiro eu vou fazer um comentário e em seguida eu farei a pergunta mais direcionada ao Sérgio. E em relação a essa questão da percepção das pessoas, né, vou iniciar pelo comentário. Eu falo porque a gente teve uma experiência muito bacana relacionada ao uso do lodo de esgoto, lá na UFMG, e a gente fez uma pesquisa com produtores rurais para ver o que eles achavam em relação a esse uso, porque a gente enxerga, a gente tem conhecimento técnico para poder propor o uso agrícola do lodo de esgoto, só que você não adianta ter apenas a parte técnica superada, você também precisa superar essas dificuldades sociais. Então, a gente observou, assim, no primeiro contato, na primeira abordagem, que as pessoas, o status padrão, assim, não quero lodo de esgoto, mas sem saber do que se tratava. Então, à medida que a gente foi estimulando as discussões, e não era uma discussão no sentido de uma palestra, era uma interação com as pessoas, né? A gente construiu junto com eles o conhecimento que permitiu que quebrasse o paradigma inicial. E isso muito interessante, foi em 2 horas. Então, em 2 horas, as pessoas que inicialmente não queriam de forma alguma colocar lodo de esgoto na sua lavoura, saíram assim, ok, vamos fazer um piloto, porque se der certo eu faço no resto. Então, 2 horas foi suficiente para mudar a concepção da forma de se enxergar um subproduto do esgoto. Então, esse seria o comentário. E aí a minha pergunta, também relacionada a isso, só que em relação ao reuso, que também, né, o efluente pode ser encarado como esse subproduto, seria no sentido de, acho que o diagnóstico que foi realizado é excelente, vocês mostraram possibilidades de utilização para fins industriais, para fins agrícolas, né, quando você faz aquele mapa do entorno das ETs com pivôs centrais, e vocês também apresentaram a possibilidade de recarga de aquífero, que também é muito interessante. Só que a minha pergunta é, bom, você tem 3 viés, ou talvez até mais, né, para poder fazer o reuso, e dentro de cada um deles você teria diversos outros subgrupos que ditariam, de certa forma, a qualidade necessária para se praticar o reuso ou aproveitamento. E a minha pergunta é, nessas orientações, nesses guias que vocês estão desenvolvendo, vocês estão considerando essas variabilidades de acordo com o uso, ou seria um critério mais geral
de pegar e falar, bom, a qualidade que a gente precisa para executar o reuso são essas, e aí fazer a listagem lá. Porque a preocupação está em linha com o que o César já falou, de não se fazer, não se desenvolver depois uma norma que impeça o efetivo reuso, e em segundo também relacionado aos Estados Unidos, que num certo momento da apresentação foi dito que os Estados Unidos seria um exemplo, só que eu acredito que para os Estados Unidos ser um exemplo, ele deve ter começado de pouco a pouco. E eu acho que a gente já tem conhecimento aqui nacionalmente para também começarmos de pouco a pouco, não querer ser de cara igual os Estados Unidos. Obrigado. É por aí. No estudo, a gente chegou no nível assim, dependendo da modalidade, se até para um determinado uso se tem se no caso agrícola se existe contato direto da pessoa que está manuseando ou não com o produto. Então chegou no nível bem específico mesmo. Agora, isso para o estudo que a gente definiu que não vai ser uma norma, vai ser só um estudo para orientar o que vai ser feito para frente. Agora, lá na frente precisa-se ter o entendimento se isso vai realmente virar um manual, o que vai ser, e se vale a pena, no nível global, federal, se vale a pena a gente colocar tão específico. Aí a gente vai precisar chegar a esse entendimento. Talvez não, talvez sim, mas para o estudo é importante a gente ter. Quando começou o estudo, me falou, vamos colocar o reuso potável, não vamos. Eu falei, gente, para o estudo a gente coloca. Lá na frente pode ter um momento que aconteceu da gente recuar. Não, a partir de agora a gente não vai colocar mais, porque está gerando polêmica. Mas para o estudo, saber quem faz, como é que é feito, a gente coloca. E daí depois a gente avalia o que entraria. Até isso vai ser uma norma, o que vai ser, o que vale a pena a gente entrar, mas o importante é a gente ter o todo para depois a gente definir o que vai ser importante em cada momento. Alexandre, Kazan, Santa Catarina, só parabenizar vocês, principalmente, né, todo esse trabalho de recuperação de nutrientes e de outros constituintes do esgoto, né, porque a gente acaba já fazendo isso, só que a gente não percebe, né, só que a gente chama essa fonte de petróleo, né, e está recuperando todas essas coisas do petróleo, gerando plástico, gerando um monte de outras coisas que a gente acabou utilizando, só não está deixando isso na natureza por milhões de anos, né, está antecipando um pouco essa etapa. Mas eu queria falar um pouco com o Sérgio sobre a questão do reuso, Sérgio, e na minha visão particular, né, eu não sei se eu acho uma estratégia muito conveniente a gente tirar o foco da questão do reuso potável da água do esgoto, porque parece que a gente assumiu que isso é uma coisa inviável. E todo esse preconceito que a gente acaba jogando na sociedade, na verdade, é um preconceito que começa dentro do setor de saneamento. E não admitir, por exemplo, essa prática como uma prática possível. Então, uma outra questão também é sobre essa questão da legislação, né? Na hora que a gente começa a colocar a legislação como sendo o orientador da atividade técnica, a gente acabou, então, com os engenheiros, entendeu? Tira os engenheiros, os químicos, então bota os advogados para operar as plantas de tratamento, porque senão não acontece nada. Tu chega hoje, por exemplo, né, na dicotomia que é paradoxal. Tu tens um padrão de balneabilidade aqui nos nossos rios e praias de 800 coliformes. Tá? Né, 80%, ainda tu pode arrabar, né, 20%. Só que o padrão que a norma coloca para descarga em vaso sanitário é 500. É mais seguro, então, tomar banho num vaso sanitário, né, do que numa lagoa. Bom, e uma outra questão também se eu quero utilizar uma água para aquecimento, quem que vai ser o meu parâmetro de segurança? Né? A caldeira? Né? O que é mais seguro? Né? Uma água super boa, né, mas a caldeira vai explodir. Né? Então, o meu parâmetro de segurança é a turbidez da caldeira, do equipamento. Né? Assim como desobstrução de rede. Tem sentido tu tirar coliformes para desobstruir uma rede de esgoto? Não tem o menor sentido, cara. Né? Então, trazer um pouco essa prática do reuso como uma prática comum, convencional, né? E como lógica, né? Para mim, é a abordagem, né, mais inteligente. Senão a gente vai estar, né, só criando, né, parâmetros para a indústria, né, que produz de maneira convencional, continuar produzindo dessa maneira. E as novas tecnologias nunca vão ser colocadas, né, à disposição das pessoas. Obrigado. Com relação ao reuso potável, eu concordo, tanto que quando
quando eu entrei no projeto, essa foi uma das brigas que eu comprei internamente. Falei, não, o reuso potável tem que fazer parte do projeto. E ele entrou, a discussão toda. Decidiu-se por tirar ele só porque a ideia inicial era ter a questão de uma norma, um documento de diretriz. Isso gerou muito polêmica. Então, houve um entendimento de que era melhor ele ficar de fora seja qual for um documento de orientações. E isso, essa polêmica que gerou foi de várias partes, seja o Ministério da Saúde, seja os órgãos ambientais municipais, da gente ter, primeiro, uma segurança no reuso não potável e, daí, num segundo momento, entrar. Mas eu entendo o seu posicionamento, eu acho que faz sentido. Mas é só numa questão de dar um próximo passo, evitar muita polêmica e, de repente, inviabilizar até o anterior. É algo que pode acontecer também, então a gente teve só essa cautela, mas eu acho que tem que estar na pauta, tem que estar na discussão, tem que estar no estudo, né? Acho que é importante. E com relação à questão das modalidades, seja qual tipo de uso, isso é algo que a gente considerou com bastante ênfase. Evidentemente que, dependendo do uso, a exigência é completamente diferente. E a ideia é justamente essa. No projeto, a gente tentou explorar o máximo de modalidade, o tipo de uso que ia ser feito, para a gente realmente incentivar. Então, isso foi uma preocupação que a gente teve, que foi considerado o tempo inteiro. Talvez só para complementar a pergunta, a ausência de regulação é prejudicial também, né? Tudo bem, eu entendo que às vezes elas vêm para atrapalhar, mas se não há, as companhias de água ficam muito desguarnecidas, não se sentem seguras o suficiente para ir adiante, né? Com o reuso de lodo ou de efluente tratado, e aí acaba, né, diminuindo as credenciais de sustentabilidade, aumentando custos e assim em diante. Marcos Montenegro, da ABS do Distrito Federal. Queria fazer 3 perguntas para o Sérgio, parabenizando também a Ana pela excelente apresentação, trouxe muita informação para mim. Sérgio, a primeira questão, poderia falar um pouquinho mais sobre qual foi o posicionamento, a participação e o posicionamento do setor saúde nos debates até aqui, no trabalho até aqui. Segundo, existe um comitê técnico da ISO que está trabalhando especificamente em reuso de água. Vocês tiveram oportunidade de examinar o material que está produzido hoje como norma internacional dessa área e como proposta de norma? E, finalmente, nós acabamos de passar no Distrito Federal por pelo primeiro período longo de racionamento de água, inclusive rodízio, essa coisa toda. No começo da década de 90, uma pequena estação de tratamento de água no Lago Paranoá foi destruída pela população, achando que estava servindo água tratada a partir de esgoto lançado no lago para atender a população pobre. E a reação chegou a esse ponto. Com o advento da crise do abastecimento de água no Distrito Federal ano passado, não houve praticamente questionamento nenhum do ponto de vista público de tirar a água do lago, que recebe esgoto de 2 estações de tratamento terciário, do Lago Paranoá, para completar o abastecimento público. Não é? Agora, além de não ter gerado reação significativa, aconteceu também o seguinte: tem um monte de gente bem intencionada resolvendo que vai fazer por conta própria reuso de água cinza nas suas edificações. E, do meu ponto de vista, há uma ausência de regulação que coloca em risco a saúde pública. E um aspecto complementar com isso aí é que realmente você ter a água para a descarga da bacia sanitária mais exigente do que a água de balneabilidade é um problema, como foi destacado, mas talvez seja um problema maior ter 2 instalações prediais de água fria dentro do mesmo prédio, um prédio que tem 50, 60 anos, que vai passar por muitas reformas,
as nossas instalações são embutidas dentro de alvenaria, portanto, a questão da pintura das tubulações não funciona para identificar. Então, quer dizer, evitar regular também não é uma saída, tendo em vista os riscos de saúde pública que estão colocados pela crise do abastecimento de água. Eu queria, por favor, uns comentários sobre esse aspecto. Com relação ao setor saúde, as restrições maiores eram com relação ao reuso potável direto. A preocupação que existia com o reuso potável direto, tanto que por conta disso, mas eles concordaram com essa nossa abordagem de estudar, entender o que estava sendo feito, mas não pensar na regulamentação agora. Isso foi acordado. Eles participaram de todos os nossos eventos, eles leram o documento, fizeram manifestação tanto do Ministério da Saúde quanto os órgãos locais de saúde. Então, eles estão de acordo com o que a gente está fazendo. Existiu essa parceria. A gente, inclusive, num determinado momento do trabalho, a gente chamou, inclusive, eles para participarem das reuniões mensais de acompanhamento do projeto, para contribuir, principalmente no momento desse produto aí. Então, eu diria que eles sabem o que a gente está fazendo, concordam e contribuíram com o projeto. Especificamente com relação à norma, eu não fiquei sabendo, eu não participei de nenhuma discussão sobre isso, mas teria interesse em colaborar, com certeza. Se isso tivesse chegado na Secretaria de Saneamento, certamente teria chegado em mim, ou pode ser que com essas trocas, esses últimos momentos meio conflituosos lá, pode ter que isso tenha se perdido em algum momento, mas eu realmente não participei, teria interesse em saber o que está sendo feito, em até apresentar o que a gente fez para eles. E concordo com a sua fala final. Tem a questão da água cinza, infelizmente, a gente até sofreu algumas críticas, porque água cinza, água de chuva tinha que estar no projeto, mas realmente a gente tinha essa dificuldade da amplitude do que a gente ter perna para fazer. Mas é algo que a gente chega muito no Ministério das Cidades, um monte de solicitação de manifestação sobre o projeto de lei falando de água cinza, água de chuva, e acho que nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Muitas chegam também com um nível de, assim, o projeto de lei. A partir de hoje, o cara que está falando isso de forma... todo recurso federal para tal área tem que exigir necessariamente uma captação de água de chuva. E também não é por aí. Então, a gente tem que encontrar ali um termo que seja... lógico, como é que você vai exigir água de chuva num lugar que não chove, por exemplo? Captação de água de chuva num lugar que não chove. Não é por aí também. Mas tem que ter... A gente entende que tem que incentivar, tem que ter a realização, mas... Eu não gosto da palavra sempre ou nunca. Eu acho que cada caso é um caso. Eu seria a favor se um estudo de viabilidade, tal, aí legal, para ver a possibilidade, aí bacana. Ana, você se sente à vontade de comentar leis ou regulação de reuso? Não? Assim, na Inglaterra não há reuso porque não há falta de água. E então acho que as companhias de água estão a ver a parte de reuso, mas para a parte industrial, para pôr nas caldeiras, para permutadores de calor, e então não será essa parte potável. O que também acontece na Inglaterra, há muita água, mas também é sazonal. Portanto, durante o inverno há muita, durante o verão nem tanto. E há muitos rios que dependem muito da descarga do caudal da estação de tratamento de efluente. Portanto, durante o inverno o caudal pode ser só 10%, mas se calhar no verão, durante períodos de seca, pode ser 70%. Portanto, se essa descarga não se fizer no rio e for para outro tipo de reutilização, incluindo industrial, pode criar problemas a nível ecológico. Portanto, acho que também é preciso ver a parte onde a descarga é feita e se é necessário haver essa descarga para manter a viabilidade ecológica de uma certa região. Em relação a leis, também havia muito pouca regulação e havia muito poucas leis e também a DEFRA está também a seguir por esse caminho em relação ao que é necessário para fazer vários tipos de reutilização, mas eu não sei os valores, não sei dizer. Existe alguma lei para água cinza, regulando a água cinza? Cinza? Água cinza. Grey water. Desculpa. Tá. Sim, existe também alguma informação sobre grey water, mas uma vez mais não tenho os valores.
A última pergunta, infelizmente, o tempo está acabando. É Giancarlo Lupatini, da Sanepar. A pergunta é para a Ana em relação à regulação econômica, não ambiental. Você mostrou alguns dados de custos e possíveis ganhos que seriam oferidos com a recuperação de nutrientes, né? Então, minha curiosidade é saber, no Reino Unido, como que o órgão regulatório econômico trata essa questão. Se esses ganhos possíveis, auferíveis, voltariam para a tarifa do consumidor, ou se existe, por exemplo, a possibilidade que eles sejam compartilhados com os acionistas, ou um misto disso. Então, essa é a minha pergunta em relação à regulação econômica nesse contexto apresentado. Tocaste aí num ponto importante e acho que é uma discussão que ainda está a ter lugar. Portanto, as companhias inglesas são privadas, não são públicas, e elas são reguladas para tratar água e esgoto. Elas supostamente não podem fazer lucro de tratar lixo urbano, de fazer co-digestion, porque isso está fora da área regulamentada deles. E então, essa parte, se eles vão recuperar algum outro recurso que poderá ser vendido como um produto, a quem caberá esse lucro, ainda está a ser discutido. As companhias são espertas, não é? O mundo é movido e é mexido pelo dinheiro. E então, eu sinceramente, o que eu acho que vai acontecer é que eles vão passar parte de recuperação de recursos a uma sucursal que não está regulamentada pela Ofwat, e aí podem fazer o lucro. Porque o mundo funciona assim e acho que é isso que vai acabar por acontecer. Porque realmente a Ofwat não permite que eles façam essa parte de recuperação de recursos. Senhor mediador, eu já estava inscrito. Por mais que o meu companheiro aqui tenha feito a última pergunta, mas eu já estava inscrito. Se for em segundos, eu permito. Ok. Então, parabéns ao Sérgio pela sinceridade de vir aqui ao público dizer que o Ministério das Cidades e o governo, de uma forma geral, não normalizou a situação ainda. Não é costume no Brasil. E para a Ana, eu diria o seguinte: 7 no Brasil é número para mentiroso. Mas eu lhe perguntaria qual é o fundamento de eu ter visto na imprensa que Londres usa 7 vezes a mesma água. Isso sabe que a BBC gosta muito de volta e meia pôr assim umas notícias engraçadas para o público se entreter. Isto vem de que, portanto, a companhia de água que trata a água, o esgoto na zona de Londres, a Thames Water, as estações de tratamento de água estão a montante atrás, behind, o Thames Water, o rio. E então a água é bombeada para trás do rio e então descarrega no rio outra vez. E então adjuvante, à frente da descarga de tratamento de esgoto, há uma abstração para a estação de tratamento de água potável. E então a água anda ali a recircular. Mas isso não faz parte, já que o César estava a dizer, isto acaba por ser este indirect reuse, a gente acaba por fazer de qualquer forma, não é? A água, o ciclo da água, a gente vai sempre abstrair e vai descarregar em locais que às vezes descarregamos antes de fazer a abstração, e daí vem essa notícia de que a gente bebe 7 vezes a água e que já foi reutilizada. Mas sim, essa notícia aparece cada 2, 3 anos, é sempre a mesma. Muito obrigado. Muito obrigado, plateia, pelas discussões, perguntas e principalmente aos palestrantes. Muito obrigado. Agradecemos então aos nossos painelistas, Sérgio Abreu e Ana Soares. Agradecemos também ao César Mota, que gentilmente substituiu o André aqui, que não se sentiu bem. Também teremos no período da tarde outros 2 painéis que abordam temas muito importantes: ferramentas para a seleção de tecnologias sustentáveis em ETS e transferência de conhecimento para empresas e governo. Retornamos às 2 da tarde. Obrigado, até breve.